É com grande prazer que eu dou as boas-vindas a mais um vídeo, mais uma aula, e hoje eu vou explicar para você um passo a passo completo de como começar de fato no mercado de fundos imobiliários, por onde você começa para conseguir gerar uma renda mensal com os fundos imobiliários, mas sem se estressar com esse mercado, sem ter dores de cabeça desnecessárias aí com os fundos imobiliários, tá? Existe uma maneira correta de você começar, né, uma maneira certa de você montar uma carteira de fundos imobiliários e também de conquistar tranquilidade dentro desse mercado. Então, o nosso primeiríssimo passo é você compreender que o mercado de fundos imobiliários é um mercado de renda variável, ou seja, o preço dos fundos imobiliários, das cotas, eles vão oscilar. Tanto para cima, né, você vai ganhar dinheiro a médio e longo prazo, mas também no curto prazo eles podem oscilar para baixo, tá? Eles podem se desvalorizar no curto prazo por fatores externos, inclusive fatores ligados à economia nacional, tá? A decisões erradas, inclusive, econômicas nacionais, tá? Então, essas decisões ruins para a nossa economia têm impacto sim nos fundos imobiliários a curto prazo, ou seja, a médio e longo prazo elas vão se dissipando ali, porém a curto prazo isso pode vir a afetar você, né? Você pode olhar ali, coloquei R$ 5.000 e caiu para 4.900, né? Caiu para R$ 4.800, mas calma, que o mercado de fundos imobiliários está atrelado obviamente ao mercado imobiliário, que é um mercado em expansão constante no nosso país, tá? Basta você acompanhar o IFIX ou IGPM também, que é um mercado que está crescendo cada vez mais e você vai, assim como eu, aproveitar o máximo possível, extrair o máximo possível desse mercado. Então, a primeira decisão que você deve tomar em relação aos fundos imobiliários é ter uma reserva de emergência, sim, um investimento de baixo risco fora do mercado de fundos imobiliários para te trazer mais estabilidade, tanto financeira quanto emocional, para você não tomar decisões guiadas pela emoção, tá? Pela pura emoção do momento e acabar vendendo bons fundos imobiliários porque eles corrigiram no curto prazo o seu preço, tá? Então você tem que ter uma reserva de emergência que gira em torno de 3 a 6 ou 12 meses do seu custo de vida mensal, investido no Tesouro Selic, que está aqui na tela, ó, no Tesouro Selic, por exemplo, o 2027 ou 2029, que te paga a Selic, a nossa taxa básica de juros, né, mais uma porcentagem, e você pode sacar o seu dinheiro a qualquer momento, ou também em um CDB com liquidez diária. O que é um CDB? Um certificado de depósito bancário, que é você emprestar dinheiro para bancos, ele vai te pagar uns juros, tá? E por quê? Com liquidez diária, para você poder sacar esse dinheiro a qualquer momento. Um exemplo aqui, eu tenho R$ 2.000 e coloco R$ 2.000 em fundos imobiliários e daqui a 2 semanas eu preciso desses R$ 2.000 para uma emergência, como o carro quebrou, por exemplo. Eu tenho que consertar o meu carro, preciso desses R$ 2.000. Ao invés de você retirar dos fundos imobiliários que pode ter oscilado para baixo e ter lá R$ 1.900, você perder aí R$ 100, na teoria você perderia R$ 100. Se você sacasse aquele dinheiro, vendesse os fundos naquele momento, você retiraria esses R$ 2.000, ou por exemplo, você teria R$ 1.000 na reserva e R$ 1.000 em fundos imobiliários, você escolheria tirar os R$ 1.000 da reserva, suprir aí essa necessidade momentânea, né, e depois repor essa reserva. Então o primeiro passo, antes de você entrar de cabeça no mercado de fundos imobiliários, é você ter uma reserva de emergência, que pode ser 3, 6 ou 12 meses, como já expliquei, do seu custo de vida mensal. Eu gasto R$ 2.000 por mês, tem ali R$ 6.000 guardados, já está ótimo, né, e depois você pode começar aqui nos fundos imobiliários e começa a investir mensalmente ali. Leonan, eu não tenho muito dinheiro para investir. Faz ali 50-50. Coloca, por exemplo, vou investir R$ 500 por mês. Coloca R$ 250 no Tesouro Selic ou em um CDB com liquidez diária e R$ 250 em fundos imobiliários. Já está ótimo. É também uma estratégia de investimento válida para você, tá? O segundo passo é você compreender quais são os fundos imobiliários, quais são os segmentos que existem hoje de fundos imobiliários e qual é o melhor para você que está começando, tá? Basicamente existem vários segmentos, porém os principais são, o primeiro deles são os fundos de tijolo, tá? O fundo de tijolo, ele investe majoritariamente em imóveis físicos, tá? Prédios, você tem ali shoppings, né? Você tem ali resorts, tá? Então ele vai pegar o dinheiro ali dos cotistas, né? E vai comprar esses imóveis físicos que inclusive você pode passar em frente, pode visitar e ver lá a localidade do imóvel e considerar essa localidade se vai se valorizar na sua avaliação do fundo imobiliário, tá? Então eles geralmente são fundos bem seguros, os fundos de tijolo, e vale super a pena você começar por eles, por exemplo, tá? Na sequência nós temos os fundos de logística, que são fundos imobiliários
imobiliários que majoritariamente também realizam investimentos em galpões logísticos, né? Eles adquirem galpões logísticos aí muitas das vezes localizados ali naquele eixo São Paulo, Minas e Rio de Janeiro, tá? E você deve escolher os fundos com os melhores galpões e com os melhores contratos também, tá? E também é categorizado como um fundo de baixo risco dentro do mercado de fundos imobiliários, lembrando que o risco sempre é proporcional ao lucro, tá? Quanto maior o risco que você corre com o investimento, o risco em potencial, tá? Que pode se realizar ou não esse risco, né? Maior será o seu lucro, tá? Então, quanto mais risco você corre em fundos imobiliários, maior será o pagamento mensal que você vai receber, tá? De dividendos, de aluguéis mensais provenientes dos fundos imobiliários, né? Na sequência, temos os fundos de papel, tá? Os fundos de papel são os fundos imobiliários que pagam os maiores rendimentos mensais. Como eu acabei de explicar, quanto maior o rendimento, maior o quê? O risco, tá? Os fundos de papel, eles basicamente adquirem os famosos CRIs, né? Os certificados de recebíveis imobiliários, que são basicamente dívidas, tá? Eles adquirem dívidas de imóveis ligadas a imóveis, né? E basicamente os devedores, né, vão pagar o fundo imobiliário e o fundo imobiliário distribui esse pagamento das dívidas para os cotistas, que somos eu e futuramente ou já é você, né? É um segmento muito lucrativo, eu tenho na minha carteira, porém eu tenho muitos anos de investimento no mercado de fundos imobiliários. Você pode ter? Sim, você pode ter. Já já eu explico para você como você pode encaixar os fundos de papel na sua carteira, mas sim, é o segmento mais arriscado, considerado mais arriscado em fundos imobiliários hoje. Porém, em contrapartida, ele é o que vai mais te pagar ali dividendos mensais, né? O maior aluguel será sempre proveniente, muito provavelmente, de um fundo de papel ou de um fundo híbrido, tá? Os fundos híbridos, eles vêm ganhando muito espaço no mercado. Eu tenho na minha carteira, recomendo você ter também, que é um fundo que tem um pouquinho de cada. Ele tem um pouquinho de tijolo, um pouquinho de logística, um pouquinho de papel, né? Um pouquinho de desenvolvimento, que é um outro segmento que não é tão falado, que é um fundo que você basicamente compra cotas dele ali, ele vai montar um imóvel, vai desenvolver esse imóvel, né? Construir toda a estrutura ali e vender esse imóvel e premiar os cotistas, tá? Ele não é tão falado porque não existe uma variedade muito grande desses fundos. Então o fundo híbrido, ele investe em vários segmentos e monta uma carteira bem diversificada de fundos imobiliários. Então é legal você ter um ótimo exemplo, é o MXRF11, né? Que é um dos mais famosos do Brasil, se não o fundo imobiliário mais famoso do Brasil. Ele é um fundo híbrido, tá? Que ele tem vários segmentos dentro dele ali. E existem os fundos imobiliários de subcategorias, né? Você tem um fundo tijolo shopping, né? Você tem um fundo de shopping. Eles falam, fundo de shopping é o fundo que investe majoritariamente em shopping, pode ser categorizado como tijolo também, porque é um imóvel físico, né? Porém, existem, fundo de resort, só investe em resort. Mas basicamente é quase uma subcategoria, né? Então, conhecendo esses fundos imobiliários, os mais seguros para você começar nesse mercado, dar os primeiros passos dentro do mercado, são tijolo e logística, tá? O intermediário é o híbrido e o mais arriscado e mais lucrativo são os de papel, né? Eu tenho todos eles na minha carteira, proporcional ao terceiro passo. Eu quero te passar o terceiro ponto aqui, que é o seguinte: ao meu autoconhecimento. Eu sei que eu sou capaz de aguentar maiores oscilações do meu dinheiro visando um lucro maior. Agora, você é capaz do mesmo, né? Ou você prefere ter menores oscilações ali em relação ao preço de cota, em relação ao valor que você investiu e também receber um menor pagamento mensal? Para você tá tudo bem, beleza, eu quero ganhar um pouquinho acima da renda fixa, quero gerar uma renda mensal, mas sem dor de cabeça nenhuma, tá? Então esse terceiro passo para você se autoconhecer. Para isso eu tenho uma baita dica para você, que é: cria uma conta na corretora e faz a análise de perfil de investidor. A corretora vai te fazer umas 6 a 8 perguntas, tá? Você responde ali, sendo sincero, obviamente, né? Responde aquelas perguntas e ela vai selecionar o seu perfil de investidor ou de investidora, tá? Basicamente falando que se você é conservador, moderado ou arrojado. Sendo arrojado, você vai buscar o maior lucro possível e vai aceitar o risco, né? Sendo moderado, o meu perfil é moderado para arrojado, né? Eu gosto de ganhar muito dinheiro com o mercado, mas eu não quero perder dinheiro, obviamente, né? Então eu tento mesclar ali bons ativos em uma carteira de investimentos, que nós vamos entrar já já nesse ponto. Então faça essa pesquisa, né? Identifique o seu perfil de investidor, de investidora e posteriormente você assume o risco e começa a montar a sua carteira. Agora, cadê a prática, né? Então estamos aqui na tela com o HGLG11, que é um fundo de logística, tá? Ele teve uma leve correção nos últimos dias por conta de fatores externos, tá? Não é pela qualidade do fundo, mas sim por fatores externos. E como você pode perceber, quando pegamos aqui os últimos 5 anos desse fundo imobiliário, ele tem, olha só como que ele é sólido, né? Ele não oscila muito, sabe? Ele não oscilou tanto, ele fica nessa região aqui de preço, né? O preço da cota dele, que vai aqui na casa de R$ 150, tá? Até um pico aqui de 180,
190, vai, 190 reais, né, que ele chegou, tá? Então ele fica nessas médias. Esse período aqui foi a pandemia, não deve ser considerado porque foi um período atípico, né? Então não faz sentido considerar o mesmo. Entretanto, ele tem sempre um valor sólido, ele não oscila muito de preço, né? Você pode perceber que, olha só, a máxima nas últimas 52 semanas foi de R$ 170,56 e a mínima foi de 156, ou seja, não existe uma grande diferença entre os dois valores, né? São alguns reais aí de diferença. Agora, o dividendo dele não é tão atrativo assim, né? Ele tem um dividendo acumulado de apenas 8,57%, por ser um fundo de logística, tá? Ele vai pagar menos. Agora, quando você vai para HGCR11, que já é um fundo de papel, olha só, os últimos 5 anos dele, ele também é um fundo sólido, porque ele é um fundo de qualidade, porém ele oscila mais, tá? Ele categoricamente oscila mais do que o HGLG11 e ele também vai pagar maiores dividendos, porque você assume um risco maior de ter ali investido em um fundo que assume dívidas basicamente, né? Porém ele está pagando aqui um dividendo acumulado de 11,78%. Porém, quando descemos aqui e pegamos os últimos 5 anos de distribuição de dividendos, tá? Você vai perceber que sim, ele teve um momento mais sólido aqui em 2022 ou em 2023 também, o começo ali, primeiro semestre aproximadamente de 2023, né? Teve um momento bem tranquilo, depois ele caiu, ele corrigiu aqui com o que está acontecendo agora com o Brasil, né? Ele deve se manter aqui nesse patamar ou corrigir um pouco mais, depois voltar a subir em 2025 com a alta da inflação que sim influencia nos fundos imobiliários. Já o HGLG11 aqui, ó, quando pegamos os últimos 5 anos dele, né? Ele é basicamente, são blocos, né? Você tem blocos aqui de distribuição em 2023, um bloco com alguns momentos muito bons aqui para o investidor que pagou mais, ele pagou muito mais aí quando ele vendeu alguns imóveis e tudo mais, tá? Em 2021 tivemos um bloco um pouco mais modesto por conta da pandemia e 2020 também, e agora em 2024 será o mesmo processo, ele vai pagar o mesmo valor que hoje está na casa aqui de R$ 1,10 por cota, tá? Lembrando que a cada cota aqui de R$ 158 reais, todo mês você vai ganhar R$ 1,10, ou seja, eu quero ganhar aqui R$11, você precisa de 10 cotas, eu quero ganhar aqui R$110, você precisa de 100 cotas, né? Eu quero ganhar mais de R$1.000, você precisa de 900 a 1.000 cotas, ficou péssimo, né? De 900 a 1.000 cotas, tá? Então é basicamente assim que funciona. Esse aqui é o MAL 11, né? Ele fica quase intermediário, é um fundo de shopping, né? Ele caiu um pouquinho de preço também nos últimos dias por conta da nossa questão econômica e tudo mais. Está num bom preço para aquisição, tá? Pegando aqui o preço VP dele, ele está muito descontado, né? Ele está aqui, geralmente, ele deveria estar em 1, tá? Ele está aqui em 0,92, ou seja, ele está descontado. Eu já falo sobre a avaliação com você também, tá? E existe também o MXRF11, como eu já falei para você, é um fundo híbrido, né? Ele apresenta uma boa rentabilidade também, olha só, acima de 12% acumulado, né? Ou seja, mais de 1% ao mês, né? Porém, ele tem boas oscilações também, tá? Teve aqui um período bem ruim, ó, caiu para R$ 9,06, depois ele subiu para um topo aqui de basicamente R$ 11,12 e hoje ele está aqui na casa de R$ 10,15 com o P sobre VP, ó, de 1,04. Ele também está barato, tá? Porque ele é um fundo de extrema qualidade, então ele está um pouquinho valorizado, um pouquinho acima de 1, porém ele continua barato também. Então é importante que você compreenda qual é o segmento do fundo imobiliário, qual é a aplicação prática daquele fundo imobiliário na sua carteira de investimentos. E nesse sentido, você precisa, que é o nosso quarto ponto, nosso quarto passo, você precisa aprender a avaliar o fundo imobiliário. Um fundo imobiliário não é só o que você está vendo aqui, ó. Ah, não é só o dividendo e o preço da cota, que é apenas R$10. Ah, Leonan, esse fundo custa R$10. Ele é pior do que esse fundo que custa R$104? Não, não é assim que você metrifica um fundo imobiliário. O que você deve avaliar em um fundo imobiliário? Eu não vou me estender muito aqui, tem vídeos completos aqui nesse canal com mais de 20 minutos, quase meia hora de vídeo só de uma avaliação de um fundo imobiliário, então pode ser um pouco complexo no começo, mas eu garanto que fica cada vez mais fácil você avaliar quando você entende como funciona cada um dos indicadores, como funciona a dinâmica dos fundos imobiliários. Lembrando que para cada segmento, né, de fundo imobiliário existe um tipo de avaliação distinta, tá? Para um fundo de papel é uma forma de avaliar, para um fundo de tijolo é uma outra maneira, tá? Mas você vai avaliar basicamente as oscilações do preço da cota, essa seção aqui, tá? O preço atual da cota, o dividendo, se ele é atrativo para você ou não. Depois você vai descer e vai ver todos esses indicadores, desde do valor patrimonial por cota, o preço VPD que eu já falei, que tem que ser próximo de 1 ali, em média, tá? O caixa do fundo, o número de cotistas, se é um número acima de 100 mil, que é o indicado, a liquidez média diária, quantos milhões de reais estão sendo negociados naquele fundo imobiliário. Quanto maior esse número aqui, melhor, tá? Tem que ser aqui 3 milhões, 5 milhões,
10 milhões, 20 milhões, quanto maior melhor, tá? O último rendimento, como que foram os últimos 5 anos aqui na distribuição de renda mensal, que é essas barrinhas, tá? Que quanto mais sólido aqui melhor, tá? Ou em uma alta, assim, uma tendência de alta é bom também, tá bom? E aqui vários outros fatores, inclusive logo aqui abaixo, você tem o crescimento do valor patrimonial do fundo, tá? Isso aqui precisa ser assim, tá? Essa tendência mesmo, aqui tá ótimo, inclusive, né? Ele tem que estar crescendo, ele precisa estar se ampliando de modo geral e posteriormente você tem aqui o portfólio do mesmo, tá? E para você aprender a avaliar um fundo imobiliário, além de acompanhar os conteúdos desse canal, que tem avaliações completas disponíveis aqui gratuitamente, eu tenho hoje um curso completo sobre esse mercado, tá? Que eu ensino como você avalia um fundo imobiliário, como você monta uma carteira, que eu vou falar agora no nosso próximo passo, sobre como você monta uma carteira de fundos imobiliários, tá? Aqui nós temos vários resultados de alunos, né, que fizeram esse curso, que gostaram muito desse projeto e o melhor, tá? Eu vou deixar na descrição e vou colocar aqui na tela agora um cupom que te dá R$50 de desconto limitado a 250 utilizações, tá? Ele é um cupom limitado e ele é válido até ser utilizado 250 vezes. Eu quero o máximo de pessoas, o máximo de alunos possíveis dentro desse curso, então por isso que eu estou fazendo aqui basicamente essa campanha de incentivo, né? E agora passando para essa questão da carteira de investimentos, como que você decide qual fundo imobiliário comprar, qual que vai ser a sua melhor posição, quanto você vai colocar em cada fundo imobiliário. Uma forma que eu tenho de dinamizar uma carteira de investimento de maneira muito simples, na verdade, é 50-50, tá? Eu tenho, por exemplo, já falei lá atrás, nesse vídeo aqui ainda, tenho R$500. Porém, eu posso colocar esses R$500 só em fundo imobiliário. Já montei minha reserva de emergência, vou investir todos os meses R$500 em fundos imobiliários. Como que eu vou distribuir esse valor? Pega 2 segmentos de cada lado, ou seja, aqui você coloca tijolo e logística, né? E aqui híbrido e de papel. Você divide R$250 em tijolo e logística e R$250 em híbridos e de papel. Essa seria uma carteira moderada, porque você vai ter metade do seu patrimônio em segmentos que pagam os maiores dividendos do mercado de fundos imobiliários e você vai ter uma outra metade em segmentos mais sólidos, mais tranquilos, que não oscilam tanto e que tem ali uma distribuição mais sólida de dividendos. Você aproveita o melhor de 2 mundos. Agora, Leonan, eu sou extremamente conservador, estou saindo agora da renda fixa para começar na renda variável através dos fundos imobiliários. Começa por onde? Você começa em fundos de tijolo e logística apenas, tá? Você não expande para os híbridos e de papel. Agora existe o outro lado, né? Eu quero lucrar o máximo possível, eu quero ganhar muito dinheiro com esse mercado. Aonde eu coloco? Híbrido e de papel. E compra no máximo 1 ou 2 fundos imobiliários de tijolo ou de logística, ou fundos de shopping, por exemplo, que é aquela subcategoria, né? Então, você vai montar a sua carteira de acordo com o seu perfil de investidor. Na minha opinião, a mais prática é essa, metade e metade. Metade em tijolo e logística e metade de papel e híbridos, né? Que você consegue uma boa rentabilidade. É basicamente assim que você começa. Você começa com uma reserva, compreende o mercado, compreende como funciona a dinâmica dos fundos imobiliários, inclusive como avaliar um fundo imobiliário, e com base no seu perfil de investidor, de investidora, você monta a sua carteira de fundos imobiliários e começa a investir mês após mês, ganhando cada vez mais dinheiro, crescendo cada vez mais essa bola de neve aí que vai ser a sua renda passiva através dos fundos imobiliários. Espero ter ajudado você com esse vídeo, com esse conteúdo aqui, e peço que você se inscreva nesse canal para mais conteúdos como esse aqui, e inclusive, além de deixar o seu like nesse vídeo, comente a sua opinião, o que você achou desse conteúdo. Ele de fato agregou na sua vida como investidor, como investidor iniciante ou intermediário dentro desse mercado. Espero ter agregado de maneira genuína na sua vida, espero ajudar você cada vez mais através de próximos conteúdos, através das aulas do curso que você pode fazer parte agora, e vai ser um prazer enorme receber você lá também, assim como estou recebendo agora nesse canal. Então, um grande abraço para você, bons lucros, aguardo você em um próximo vídeo, uma próxima aula e até mais.